vai fazer 20 anos, estava tendo uma revolta dos presidiários, e um monte de bandido estava colocando fogo nas cadeias, nas delegacias. Quem lembra disso? E a Lúcia estava grávida do Benjamin, e eu tive uma pane seca. E o nosso carro parou na frente de uma delegacia. Aqui em São Paulo, maravilhoso. Eu estava no tribunal, até hoje, eu fui liberto. Eu tenho agora um indulto do Supremo Tribunal da Adoração, o senhor Binho Moraes, que me deu o indulto da pane seca. Porque, gente, quando o marido esquece, tem tudo quanto é nome, menos pane seca. Qual marido já passou por esse tribunal da Santa Inquisição da esposa? Você esqueceu, não sei o quê. Obrigado, Binho, te amo. Não tem, é porque só como homem... é o nome do moço não abre o microfone da mocinha, não. Só uma coisa, é porque só homem é que fica achando que vai dar mais um quilômetro, mais um minutinho. Espera um minutinho, o irmão vai colocar você para aparecer na tela, senão vão achar que é uma voz do além. Vai lá, vira aí a câmera, irmão, para... Ih, não virou nada. Ô Felipe, põe a apóstola para falar, para ficar legal. Vai lá. Oi, é porque só homem é que tem essa ideia de que vai dar, não vai dar. Você fala, está acabando a gasolina, vai dar. A gente estava com o outro carro que o Benjamin usa, com problema na bomba de gasolina, e não marcava. E eu falava assim, vamos trocar a bomba. Não, é só fazer assim, na hora que enche o carro, você tira foto do velocímetro lá, e você calcula 300 quilômetros. Eu falei, mas e se não for 300? Não, fica tranquila. Essa semana eu levei o carro lá e troquei a bomba. Mas não teve pane seca. Não, porque eu não deixei. A minha deixei. conta estava certa. Mas beleza. Obrigado, Binho. Tamo junto, é nóis. Os irmãos aí mandam o pix pro Binho, o pessoal que está feliz. Mas já que a gente está falando de abastecer, normalmente a pergunta quando você chega na bomba de gasolina, qual é? Álcool ou gasolina? Certo? E quando o carro é flex, você tem aquela continha básica, que até hoje eu não sei fazer, que tantos por cento do preço da gasolina, que é o preço do álcool, não sei o quê, daí vale a pena, e tá, eu sei lá, eu ponho o que dá. E ando pela fé. E tem dado certo, de vez em quando eu vou para o tribunal. Mas você já parou para pensar no que te move? Porque todo ser vivo precisa de uma energia para viver. Sim ou não? E mesmo as máquinas, não tem uma máquina que você fale, olha, foi criada uma máquina que funciona sem energia. Não tem, daí não é máquina. Ah, tem o leque. Aí a energia é o feijão, arroz, Toddy, que alguém vai ter que abanar. Tá certo? Então não tem nada que se mova sem energia. Então eu queria que você fizesse uma oração. Fala assim, Deus, fala comigo e me mostre qual é a energia que move a minha vida. Porque dependendo, querido, da energia que está movendo a sua vida, é o tipo de poluição que você causa. Está comigo ainda, sim ou não? E eu e você precisamos prestar atenção, porque tem gente que é movido por projeto. Tem gente que é movido por adrenalina, gosta de perigo. Ontem à noite fomos jantar com o apóstolo Edson e a profeta Gisele, lá de Bauru, eles estavam passando em São José, ligaram para a gente, avisando, diferente de algumas pessoas que passam em São José e não falam, mas já perdoei, amém, coisas que acontecem, né? Eles não vão pecar de novo. Não estou falando do Cássio e da Thaís, mas tudo bem. Você vê, o Júlio não congrega aqui, mas me manda foto, estou em São José, os dois nem para mandar foto, mas tudo bem. Estava lá com o Edson e a Gi, e a gente falando do quê? De adrenalina. O apóstolo Edson, por mais cara de careta que ele tenha, da nossa rede, é o mais radical. Foi o que saltou de paraquedas. E aí eles estavam contando, o dia do salto, estava tudo nublado. E eu olhei para a Gisele e falei, você estava fazendo oração contrária, né?
Porque mulher tem mania desse negócio, para tentar dar livramento para a gente, começa, Deus, que chova, que não dê para ir. Seja, não as que congregam aqui, mas algumas, né? Ela falou, não, apóstolo, meu filho queria muito. E aí eu orei, era 1:20 e meu filho já estava desanimado, porque o filho deles mora e trabalha na Alemanha já há muitos anos. Então ele vem uma vez por ano e ele queria dar de presente para o pai, que era o sonho do pai, esse negócio de saltar. E aí ela virou e falou, Deus, como que o Senhor pode surpreender em amor o meu filho? Será que 20 minutos está bom para o Senhor? E ela falou, eu não sei por que eu fiz essa oração. Alguém já fez oração assim, que sai da sua boca um troço desse? 20 minutos depois, o céu estava todo aberto. Maurício, do que você está querendo falar? De duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, gente movida a adrenalina. Eu gosto de adrenalina, diferente. Eu estou querendo montar um stand de tiro lá no meu sítio. Eu gosto desse tipo de adrenalina, dar tiro, fazer uns negócios assim. Tem gente que gosta de saltar, é mais perigoso saltar. Eu fico aqui embaixo orando. Ou quero ser o piloto do avião, que é mais sossegado. Né? Eu acho muito mais tranquilo. Tem gente que é movido por desafio. Independente do que for, Deus pode surpreender o seu coração. Basta você fazer uma oração sincera, de todo o coração. E o Binho estava falando algumas coisas aqui na ministração que bateu muito com a conversa que eu estava tendo com a Lúcia ontem. Ontem, depois de 7 dias com dor, por um momento eu não tive dor. E fazia um tempo que eu não sabia o que era ficar sem dor. E eu falei para a Lúcia uma frase. Só quem sente dor se compadece de quem tem dor. Por isso está escrito que Jesus é um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. E aí eu me lembrei da época de drogado, que quando eu ficava sem usar a droga, era tão legal, e fazia tanto tempo que eu não ficava sem usar droga, que eu não sabia que era legal ficar sem usar droga. Que o legal para mim, então, era não usar. E aí eu decidi realmente viver uma vida mais legal. E esse ano vai fazer 32 anos que eu estou vivendo uma vida louca, só cheirando o pó da cola do trono. Chapado de Jesus. Agora, deixa eu fazer essa pergunta de novo. Qual a fonte de energia que tem movido a sua vida? Porque se nós pararmos para pensar, além dessas que eu usei, adrenalina, projetos, sonhos, desafios, existem 3 fontes básicas que nos movem. A Bíblia deixa claro, a boca fala do que o coração está cheio. De onde nós pegamos força e inspiração para falar o que nós falamos? De onde nós pegamos força e energia para fazer o que nós estamos fazendo? É sobre isso que nós vamos falar nos próximos minutos. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção, porque, basicamente, nós, seres humanos, somos compostos de espírito, alma e corpo. Diga, eu sou um espírito, moro nesse corpinho e tenho uma alma. Beleza? Vamos de novo, eu sou um espírito, moro nesse corpinho e tenho uma alma. Qual é a fonte que está te movendo? Porque a Bíblia deixa claro que às vezes a gente faz as coisas na carne. Sim ou não? Tem vezes que eu uso a alma. Mas quando eu nasci de novo, eu tenho que aprender a viver pelo Espírito. Então surge um personagem na Bíblia que todo mundo acha que era um bodybuilder campeão de jiu-jitsu, mas não, ele era um cara normal. E nenhum texto da Bíblia diz que ele era mais musculoso que os outros, que ele era mais alto que os outros. Mas a Bíblia diz que pelo poder do Espírito, ele batia e destruía e matava milhares. O nome dele é Sansão. E chega uma mulher e pergunta para ele, disse, pois, Dalila Sansão, Juízes capítulo 16, verso 6,
ali na versão da João Ferreira de Almeida. Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Ou seja, eu não quero saber apenas a fonte da sua força, mas eu quero saber como cortar a fonte da sua força para que você perca essa força. Isso nos leva ao ponto número 1 da nossa mensagem. De onde vem a sua força? Pergunta para o seu vizinho, de onde vem a sua força? Você que está em casa, escreve aí, de onde vem a sua força? É incrível que, até aqui na vida de Sansão, a sua força não era conhecida por ninguém. Ninguém sabia, exceto os seus pais, lógico, da onde vinha a fonte da força dele. Nós sabemos, porque lá em Juízes, no capítulo 13, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo, nós temos um relato de como foi o nascimento. Lá no verso 1 diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E não era a primeira vez, eles estavam fazendo de novo, e de novo, de novo. Dos versos 2 ao 5, o anjo do Senhor aparece, e é incrível que ele vem conversar não com Manoá. Manoá é o nome do pai de Sansão, mas vem conversar com a mãe de Sansão, uma mulher estéril. E ele começa a dar as orientações para essa mulher estéril. Diferente de Ana, diferente de Maria, essa mulher não tem nome. Ela é simplesmente a mulher do Manoá, mãe de Sansão, mais conhecida como uma mulher estéril. E o anjo do Senhor vem bater um papo com essa mulher e começa a conversar com essa mulher e dá orientações para ela e diz, você vai dar à luz. E ele chega, ei, estéril, ele chama ela pela debilidade dela. Eu sei o que é isso, eu tenho uma perna menor que a outra, desde pequeno, meus apelidos eram escrita fina variável, perneta, garrincha, inconstante. Tudo que você pode imaginar de apelido eu já tive. Por quê? As pessoas não vão te dar apelido porque você é bom, vão te dar apelido pela tua fraqueza. E o anjo não dá apelido, o anjo já chega e fala, ei, estéril, só que você vai dar a luz. Então, toda vez que Deus apontar a sua ferida, Ele está apontando para curar. Eu não sei se você está me ouvindo, mas eu estou dizendo, toda vez que o Senhor chegar para você e falar de algo ruim na sua vida, é porque Ele tem o que é melhor para tirar o ruim e substituir, colocar e falar, está aqui, eu vou consertar esse negócio. E aqui muitos autores creem, e eu faço parte dessa turma de estudiosos, que é o próprio Senhor Jesus. Porque lá mais na frente ele dá o nome dele, diz, o Manoá pergunta lá, qual é o seu nome? Ele diz, maravilhoso. Em Isaías, o profeta diz, o nome dele será maravilhoso. Aqui na Epifania, ou na Cristofania, na manifestação de Cristo antes de vir em carne, ele está ali conversando com aquela mulher. Nos versos 6 e 7, ela conta para o marido e fala, olha, meu bem, o anjo veio e diz que eu vou engravidar. O verso 8, o Manoá diz, Senhor, então que esse anjo venha conversar comigo. Eu aprendi com o Manoá. O dia que o anjo entrou lá em casa e conversou com o Benjamin, quando ele tinha 5 anos de idade, eu fui e falei, Senhor, que o anjo venha falar comigo, eu sou o sacerdote dessa casa. Inclusive é isso que nós vamos falar e tratar na escola Shofar. Não é só de formar novos profetas, pastores, mestres, evangelistas e apóstolos. Nós vamos estar tratando, sabe do quê? Como formar você um rei, uma rainha e sacerdote e sacerdotisa no seu lar e na rua e onde você for. Porque há mais de 30 anos meu pai começou a ensinar a igreja. Todos nós somos sacerdotes. Esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus não é que tenha um sacerdote no altar e um bando de leigo tapado que vem falar amém. Não, são todos os sacerdotes que se reúnem para encher as suas brasas e sair para a rua e levar o amor de Deus e falar, assim diz o Senhor, levanta-te e anda, assim diz o Senhor, seja curado. Como entrou aquela mulher no ônibus quando eu era um viciado e diz, assim te diz o Senhor, a partir de hoje você é livre. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Lá em Juízes 13, a palavra continua, e no verso 8 diz, então Manoá orou ao Senhor, Senhor, eu te imploro, que o anjo do Senhor, em algumas versões diz, que o homem de Deus que enviaste, volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino. Uau! Em nome de Jesus, eu declaro que todo homem nessa casa e na família ministerial nossa, vai fazer isso. Pai, me ensine a criar o meu filho.
Eu vou repetir, eu profetizo que todo homem, como sacerdote, vai se levantar de madrugada, de manhã e dizer: Deus, me ensine a criar os meus filhos. Me dá instrução, manda anjo, faz o que o Senhor quiser, me arrebata, mas eu quero saber como que eu vou criar vencedores no meio dessa geração corrupta. No verso 9, o anjo vem e fala com a mulher de novo. Gente, eu acho lindo o senso de humor de Deus para com as feministas, os machistas e os esquisitistas, que imbecil e ignorantemente dizem que Deus é machista. Que Deus machista é esse que vai 2 vezes falar com a mulher? E o homem implorando: fala comigo, e Deus fala com a mulher. E depois o cara fala que Deus é machista, vai ler a Bíblia, ignorante. Agora, por que Deus fala com essa mulher? Por que Deus fala? O texto que nós estamos lendo é: onde vem a sua força? A pergunta é: por que o anjo aparece para essa mulher que nem nome tem na Bíblia? Não está o nome dela lá. Deixa eu te explicar uma coisa. Há muitos anos atrás Deus falou isso comigo. Deus é especialista em pegar os rejeitados. Na cultura hebraica, uma mulher estéril não vale nada. Porque para que serve a mulher, senão para reproduzir e encher a terra? No coração de Deus, a mulher tem tanto valor como o homem, porque é um ser humano. Mas Deus tem um carinho especial pelos rejeitados. Será que alguém está me ouvindo? Deus deixa claro e registrado, não tem nome a bendita. Alguns rabinos acreditam e citam nos seus livros que o nome dela é Zilponite. Gente do céu, ser estéril, Zilponite, acabou a vida da pessoa. Não tem bullying, mas é o café inteiro. Mas amém, não é Zilponite, isso é coisa de rabino, mas tudo bem. Interessa que Deus, o especialista em curar rejeitado, não cura só ela da rejeição, cura da esterilidade e dá para ela um filho que faz um estrago na história. Na história de quem? Dos filisteus, na história de todos os invasores de Israel. E o que ela faz? Verso 10, corre para o marido. Vai atrás do marido. E no verso 11 e 12, Manoá questiona: o que devemos fazer com esse presente? Diga: todo filho, toda criança é um presente de Deus. Eu vou repetir: toda criança, desde a concepção, é um presente de Deus. O que devemos fazer com esse presente? Manoá vai lá e pergunta. Então o anjo vem e instrui. Ok, a nossa pergunta era: de onde vem a sua força? A de Sansão vinha da onde mesmo? Da onde vinha a força de Sansão? Alguém escreve aí na internet para ver se me ajuda. Hã? Alguém disse das tranças, do cabelo, da dieta. Gente, tudo isso é símbolo. E nós temos uma mania de nos apegar ao símbolo. Ele perde a força ao contar o segredo do nazireado? Sim. Mas a força dele não vinha do cabelo. A força dele não vinha da dieta. A força dele vinha do Espírito Santo. E onde está escrito isso, Maurício? E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Isso está na NVI. Na versão João Ferreira de Almeida, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Vamos entender o que quer dizer isso aqui? Incitar ou agir, são as duas palavras que os dois intérpretes das Escrituras usam. Pã, diga pã. Faz com cara de pã. É drama, né? Pã. Lançar, impelir, empurrar, bater. Persistentemente. Vem cá, Filipinho.
Está o Sansão aqui. E eu sou o Espírito Santo. E o Sansão está lá, um adolescente. Quantos anos você tem? 14. 14. Vocês já viram São Kevin? Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. É o que o Espírito Santo fazia com Sansão. Sansão estava jogando uma pedra, o Espírito Santo falava, mais forte. Mais forte. Sansão estava brincando, ele falava, corre mais. E o Espírito Santo foi treinando, e ele começou a entender, cara, na força desse Espírito eu posso fazer coisas que meus amiguinhos não fazem. Os amigos, movidos pela raiva, conseguiam bater em 3. Ele, movido pelo Espírito, segurava os 10 amigos. E ele começou a ser impelido, empurrado, lançado. E o Espírito Santo persistentemente, diga disciplina. Todo dia o Espírito Santo pegou e falou, vai, vai. E ele não pediu para sair. Um aplauso para o Filipinho. Isso nos leva à pergunta do ponto número 2. Qual espírito empurra você? O que você está falando, qual o espírito que está mandando? Qual a energia que está gerando aquela vontade de falar aquilo? Da onde vem essa força para falar o que você fala com tanta força? Outro dia eu vi o cara lá mostrando o povo no futebol gritando, e dizendo, na igreja o povo não grita, na igreja o povo não louva. Aí tem a aula do São Joséir, que é a aula da egrégora. Você está no futebol, tem uma egrégora, né? É outra história, fica para outro dia, vamos ver, amanhã eu vou ter um papo com o São Joséir, vamos ver se ele vem dar uma aula para a galera aí. Mas nós estamos em que ano? No ano de transbordar. Beleza? E, gente, já está transbordando. Tudo que os caras falaram que não ia fazer, já estão fazendo. Não, eu sou contra o aborto. Pá, mata as crianças. Pá, está transbordando, deixa manifestar. Porque eu sei em quem tenho crido, em casa não. Da porta para fora eu oro para que Deus tenha misericórdia, mas em casa tem uma lei, palavra de Deus. E ninguém vai mudar. Governo nenhum muda. Não tem jeito. Ah, Maurício, mas e se o governo... O governo que se meta com meu Deus. Você vai preso? Vou, com a maior alegria. Que quem manda na minha casa é o Espírito Santo e Jesus. Na minha casa teve cinta, na minha casa teve chinelada. Eu estou nem aí para a lei da Xuxa, da bucha. Vai cuidar dos seus demônios. Por que você está falando isso, Maurício? Porque eu e você precisamos entender que nós só podemos transbordar o que nós temos em excesso. Porque transbordar, querido, no dicionário é sair para fora das bordas. Transbordar, ir além das bordas. Ter em excesso, estar repleto. Outro dia minha esposa me chamou a atenção, você está falando muito essa palavra. E a boca fala do que o coração está cheio. Opa, vamos fazer uma limpeza no coração? O coração está meio sujo, está falando coisa errada. Salmo 23, 5 diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice. Beleza? Transbordar em hebraico, revaiá, diga revaiá. Revaiá é saturação, está saturado. Vem de uma raiz, ravá, diga ravá. Está saciado, nham, nham, nham. Saturado, encharcar, está bêbado. Quando que uma pessoa fica bêbada? Quando o nível de álcool passa de um limite. Todo mundo tem um limite. Quem nunca comeu um bombom de licor? Você não vai ficar bêbado com um bombom de licor. Mas toma 40 bombons de licor, irmão. Eita, já ficou animado. Por isso que no dia de Pentecostes, a galera confundiu, porque em hebraico, transbordar é o mesmo que estar bêbado. Por isso que está escrito, lá em Atos capítulo 2, verso 4,
todos ficaram. Eu nunca vou transbordar se eu não ficar cheio. Quantos concordam? Só depois de cheio transborda. Primeiro fica cheio. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí transbordaram. Começaram a orar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Cada um falava, só que o povo entendia no seu próprio idioma. Aí vem o cara e tenta explicar o inexplicável. Eu acho lindo o ser humano tapado, limitado, tentar explicar o Deus infinito. Eu acho lindo quando um cara tenta explicar o inexplicável. E o cara, não, porque aquelas línguas, na verdade, eram idiomas. Você faz a conta do número de gente que estava ali, dos discípulos, e o número do povo, e quantos idiomas estavam, é impossível. Não dá, a matemática não funciona. O milagre não era eles falarem na outra língua. O milagre é o povo entender a língua que Deus queria que eles entendessem. Sabe qual a oração que você tem que fazer antes de sair de casa? Seja para fazer o que for, Deus, me faça entendido. Você quer fazer bons negócios? Vamos ver se eu atraio você pelo interesse financeiro. Quer fazer bons negócios? Na hora que você for sentar com o seu cliente, com o seu fornecedor, com quem for, pede, Espírito Santo, faz com que eu fale as palavras certas, mas a pessoa entenda o que precisa ser entendido. Porque a pior coisa que existe hoje é que você fala uma coisa, a pessoa entende outra. E os piores contratos são esses, que você assina uma coisa, eu achei que era isso, era aquilo. E aí, numa vírgula, você pede dinheiro. Quem está comigo? O milagre de Atos 2 continua até hoje, se você estiver cheio do Espírito Santo. Por isso, lá no verso 13 diz, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Por quê? Porque eles estavam chapados, estavam cheios, transbordando do Espírito. Quem que estava zombando? Diga, quem não estava na sintonia do Espírito Santo. Porque quem estava na sintonia do Espírito Santo, ou seja, os 3.000 que foram para a festa de coração, dizendo, eu vou celebrar Pentecostes, porque aquilo não é uma festa que anunciaram naquele ano. Faziam séculos que eles celebravam Pentecostes, e o povo subia. Alguns subiam pelo entretenimento, outros subiam porque não tinham o que fazer, outros subiam pelo comércio, mas alguns subiam de todo o coração. Eu vim celebrar a festa do meu Deus. Tinha 3.000, pelo menos, que estavam ali. Esses 3.000 que estavam na sintonia, quando o Espírito desceu, todo mundo entendeu. Os outros, tão bêbado. Beleza. Não tem problema. Vão te chamar de pirado, de Bíblia, do que for, mas você vai continuar transbordando o Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, saciados pelo Espírito Santo, impelidos pelo Espírito Santo. Quem quer viver isso? Tudo na vida tem um porquê. Foi feita uma pesquisa numa universidade na Inglaterra, onde colocaram os jovens da universidade numa fila para ter que tirar cópia, xerox. Né? E aí chegava uma pessoa no fim da fila e perguntava, posso passar na frente porque eu estou com pressa? 94% das pessoas permitiam que essas pessoas que falavam isso passassem na frente. Aí eles resolveram mudar a pesquisa e falaram, vamos só fazer a pergunta, deixa eu passar na frente, sem dizer o porquê. 60% das pessoas permitiram sem ter porquê. Ou seja, 34% a mais de decisões só porque explicou porquê. E aí eles decidiram fazer uma outra pesquisa. Dentro da pesquisa puseram outra pergunta. Sabe qual era a outra pergunta? Deixa eu passar na frente porque eu quero tirar uma cópia? Olha para mim. Não é ridículo? Todo mundo está ali para tirar uma cópia. Deixa eu passar na frente porque eu quero tirar uma cópia. 93% das pessoas deixaram passar. Só porque explicou um porquê. Vira para o seu vizinho e diga, quer ganhar? Explique qualquer porquê. Seja ele qual for, o ser humano, beleza. Agora, para os maridos, isso não funciona com a esposa. Já tentei e não funciona. Só funciona no comércio, com a esposa não dá certo. A mulher tem assim uma parabólica, você vai explicar, não cola.
Por quê? Por que eu faço certas coisas? Porque eu estou cheio de alguma coisa. Por que eu falo certas coisas? Porque eu estou cheio de alguma coisa. Por que eu vivo buscando aquilo? Porque eu gosto de estar saciado por aquilo. Por que eu estou sempre atrás daquilo? Porque eu sou impelido por aquilo. Seja a fonte que for, essas três coisas estão sempre presentes. O problema é que tem gente que tem prazer em gritar com os outros. O problema é que tem gente que tem prazer em humilhar os outros. O problema é que tem gente que fica saciado só em humilhar os outros. Será que eu estou falando com alguém? Qual é a fonte, qual é a energia que move a sua vida? Aqueles caras estavam cheios do Espírito. E eu termino com a sua fonte de energia, revela quem é seu pai. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, o que está escrito aí? São filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Por que nós estamos começando o ano de transbordar, buscando transbordar no Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que quem mente é filho do pai da mentira, do diabo. Quem fala a verdade é guiado pelo Espírito do pai da verdade, é filho do pai da verdade, o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos um baita problema. E esse problema já foi citado na Bíblia pelo apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago diz no capítulo 3, verso 11, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Gente, eu não estou falando de casamento, tá? Tem gente que vai para casamento. Você quer ver o lugar onde o ódio e o amor andam juntos? Você pode olhar o olhar de uma esposa dentro do carro quando dá pane seca. Morte e amor estão ali. O Binho está fazendo assim, né? É tipo assim, nem eu te disse, o olhar é eu te mato. Aleluia. Paulão nem levanta a cabeça lá atrás. Então, assim, tudo que fala vai ser usado contra ti. Não estou falando de casamento, estou falando de... no momento você está cheio do Espírito, profetizando, fazendo... Daqui a pouco, no outro momento, você está arrebentando com a pessoa. Eu não estou falando de você, não. Estou falando de quem não veio, né? Eu estou falando de mim mesmo. Nós precisamos fazer duas coisas para mudar isso. Quantos confessam aqui que de você, às vezes, jorra duas coisas? Levanta a sua mão. E que, às vezes, você tem a fonte do Espírito Santo, às vezes, você tem outro espírito. Dos palmeirenses, espírito de porco. Espírito de bode, sai dando chifrada nos outros. Espírito de jumento, sai dando coice nos outros. Como é que a gente resolve isso aqui? Eu vou pedir para o Ministério de Louvor voltar. Quantos concordam comigo que esse tipo de atitude nossa confunde as pessoas? Levante sua mão. A pessoa vê você cheio do Espírito, daqui a pouco você está cheio de outra coisa. A pessoa vê você cantando na igreja, aleluia, daqui a pouco você fala, cala essa boca! Você fala, A pessoa vê você aqui, fale mais alto, daqui a pouco, cala a boca! Você fala, meu Deus, é bipolar, mano. Não, é flex. E cuidado com o que eu estou dizendo, não vá para o outro lado. Diga, hoje eu vou deixar de ser flex. Vou me converter. Sabe, porque a outra ilustração, e eu pedi muito, e falei, Espírito Santo, me ajuda a ter uma ilustração até o fim da mensagem, porque o horrível, quem aí prega sabe disso, quando vem uma ilustração depois que você prega, uma semana depois, cara, se eu tivesse falado aquilo. E Deus me deu, enquanto o Binho estava aqui cantando, o pessoal está... Na hora que o Gabriel começou a cantar a canção lá do... O Gabriel começou a cantar do Pai.
Tu és bom? Deus me mostrou um aparelho. Eita! Pronto. Geralmente, ou ele é bivolt, já vem escrito aqui, e o que é bivolt tem uma ondinha assim, 110 por 240, né? Ou então tem uma chave. Sim ou não? Quem aí já queimou algum aparelho que tem a chave? Geralmente na igreja, quem queima o aparelho é Satanás. Porque ninguém assume que queimou. É o espírito oculto. Alguém queimou. Quem queimou? Sujeito indeterminado. Sujeito oculto. Você não sabe qual é. Mas beleza. Olha para o seu vizinho e diga: vamos parar de ficar virando a chave? Porque numa dessas você vai se queimar. Quem está comigo? Quem está entendendo a ilustração? Eu preciso ter uma fonte de energia, Espírito Santo. Por isso que eu falei da minha resolução. Eu decidi transbordar tudo que Deus tem para mim. E eu não quero mais transbordar outra coisa. O problema é que eu já estou tão sujo de outras coisas, eu não estou falando de você, e nem de quem não veio, estou falando de mim. Eu já estou tão sujo de outras coisas, eu já fui tão julgado, traído, esculachado, que a gente começa a ficar, a gente não, eu, né? A ter um depósito ruim. E para a gente não, eu. Para eu parar, eu tenho essa mania de botar no coletivo, né? Nós pecamos uma ova, fui eu que pequei. O pecado é meu, Jesus pagou, mas não bota na minha conta. Ah, pastor, mas você sempre diz que pecado é igual soltar pum no elevador, um solta, todo mundo sente. Todo mundo vai sofrer e pagar a conta. Mas a consequência pior é para quem pecou, porque ele continua carregando aquele negócio, e os colaterais estão levando bomba. O que eu preciso fazer para parar de ter essa bipolaridade espiritual, de parar de ter essa bipolaridade de fontes, uma negativa, outra positiva? Parece que eu sou o yin e o yang. Aí você fica assim, hoje ele está no yin ou no yang? Eu não sei, mano, é melhor ficar quieto, senão tu vai levar, né? É horrível, cara. É horrível você saber que a pessoa pensa isso de você. Ele está em que dia? Porque mulher já é normal, gente. Chega uma fase do mês, você sabe, vai vir, pronto, passou. Isso aí é maldição lá do Éden, acabou. Eu ensino o Benjamin desde criança. É para ensinar os homens a orar. As mulheres ficam daquela, o que foi? Eva. O problema é com a Eva. Vai lá, depois um dia resolve. Mas no normal, no dia a dia, como que a gente faz? A gente precisa fazer duas coisas. Eu, Maurício, preciso fazer duas coisas. Eu já decidi. Eu não quero mais isso. Só que não é uma coisa que do dia para a noite vai acontecer. Não adianta eu chegar para minha esposa, prometo que nunca mais vai ter pane seca. É um exercício diário de botar gasolina, de olhar lá no negocinho lá. É um exercício diário. Se você tem mania de responder errado, se você cresceu numa casa que sua mãe dava coice no seu pai, seu marido não é o seu pai. E você não precisa ser essa jumenta. Falei. Ah, mas eu cresci assim, eu nasci assim. Tá bom, Gabriela, seja liberta. Jesus levou sobre si tudo isso. E Ele vai te dar uma doçura no falar agora. Porque você vai ser cheia do Espírito Santo. Só que isso é um exercício. Outro dia perguntaram para o meu filho, como é que faz para ficar desse tamanho? Ele falou, disciplina. Disciplina. Como é que faz para ser cheio do Espírito? Disciplina. Como é que faz para andar 100% no Espírito? Disciplina. Acorda de manhã, fala com o Espírito Santo, leia a Bíblia, faça seu devocional, dobra seu joelho, bota a cara no pó, se humilha, já pede perdão para Deus adiantado, e no meio do dia pede perdão de novo, ora, e fala, e pede para pessoas te ajudarem. Chega para a tua família e fala, eu decidi mudar de vida, então me ajude. E não é me acusando, me xingando, mas dizendo, está mudando a fase.
Vem cá, eu estou falando de mim, tem que falar outra parte de mim mesmo. É o mim e o mesmo. Não, não vou falar de você, não. Na verdade, o que eu vou falar é até bom dele, né? Esses dias a gente estava indo para o treino. Vocês podiam... Cara, faltou aquele... Aleluia! A gente estava indo para o treino e era um dia que eu estava muito irritada. E aí o Maurício estava falando para mim, você não acha que você está um pouco irritada? E não sei o quê. E eu, não estou, tá, não sei o quê. E fiquei justificando. Aí em São José, porque aqui em São Paulo já é mais normal. Sabe aqueles semáforos que ele está vermelho, mas para virar à direita tem um outro sinalzinho, semáforo que é verde? Em São José isso começou agora há pouco tempo. Então tem um lugar lá que as pessoas param na virada da direita, e sendo que o semáforo está aberto, né? E ele falando isso para mim, quando eu vi o cara da frente parou, e era um carro para virar. E eu buzinei. Aí o cara gritou, e eu buzinei de novo. E aí o cara gritou para mim, tá fechado. Eu abaixei o vidro, tá aberto, você não sabe ver semáforo. Aí quando eu virei para a direita, eu falei, meu Deus, eu fiquei chocada comigo mesmo. Porque eu falei assim, eu ia ficar quieta, normalmente eu fico quieta, mas eu mirei de tal forma que eu gritei, é só esse povo de São José que não sabe ver semáforo. Aí ele olhou. Eu nasci em Taubaté, gente. É onde nasceu o PCC, é outro nível. Aí ele olhou para mim assim, sabe quando Deus fala assim, precisa mais alguma coisa? Porque quando ele falou, eu estava me justificando. Mas na hora que eu fiz automaticamente naquela hora que ele estava falando. E eu fiquei chocada. E eu saí do carro assim, meu Deus, o que eu fiz? Quem é essa pessoa? Sabe o Pateta, que no desenho virava outra pessoa quando entrava no carro? Eu me vi assim. E aí o Espírito Santo falou para mim, teu marido estava te falando, você não estava ouvindo. E agora eu estou te mostrando, na realidade, como você está, né? Porque, às vezes, a gente até fica quieto, mas guarda. Naquele dia eu pus para fora. E aí eu falei assim, puxa, realmente, né? É como se você olhasse no espelho e visse o que você está fazendo de errado. Então, por isso que nós vamos fazer o que nós vamos fazer agora. Então, primeira coisa, você precisa tomar uma decisão. Quem aí já conseguiu... Por exemplo, como a Aline. A Aline estava obesa e tomou uma decisão, eu não quero mais isso. Por vários motivos. Não quero deixar o Marcel viúvo, não quero que outra mulher chame minha filha de filha e minha filha chamar outra mulher de mamãe. Né? Uma série de coisas. Porque quando eu falo para a pessoa tomar cuidado, eu falo sempre esse outro lado. Mas o lado pior. Mas, às vezes, você tem que apelar para o lado pior, para ver se a pessoa... Então, a Aline teve sucesso. Foi fácil? Não foi. Porque, às vezes, você olha, pô, parece que era ontem, que tinha um bolinho de carne branco pulando aqui. Agora, é uma magrela, que no meio do caminho botou aquela roupa de bujão, que o AP falou. Ela ficou brava comigo. Mas... custou caro, ela tomou uma decisão. Isso quer dizer, no dia seguinte ela ficou magra? Não. Isso também não quer dizer que você está tomando a decisão hoje e daqui a 15 minutos você não vai ser tentado a pegar a fonte velha, que ou é a carne, ou é a alma, ou é o Satanás. Famoso diabo. E muitos de nós temos dado lugar ao diabo na nossa boca. Para amaldiçoar o Brasil, para amaldiçoar a nossa cidade. Quem está me ouvindo? Então, é uma decisão que você toma, e aí é uma caminhada. E nessa caminhada precisa ter uma limpeza. Então, imagine que você é um filtro, e esse filtro está sujo. Toda a água que sai, sai misturada. Está comigo, sim ou não? Como que você tem que fazer para não fazer mais? Você tem que limpar o filtro, dá um trabalho, tem que tirar toda a água, lavar o filtro, tá? E depois colocar nova água. Isso se chama, na Bíblia, sabe do quê? Jejum e oração. Então, eu já decidi, a partir de amanhã, eu começo 21 dias de jejum. Do dia 9 ao dia 29 de janeiro, jejum e oração. A partir de amanhã, 6 e pouco da manhã, eu vou estar no meu Instagram todos os dias falando do livro de Romanos. Porque, para mim, o livro de Romanos é um livro à parte da Bíblia,
Papai tem todo um comentário, eu vou usar os comentários que meu pai fazia e os que o Espírito Santo me deu, mas eu vou te mostrar numa jornada a justificação, ser redimido, a santificação, a glorificação. Está tudo ali no plano. Hoje à noite eu vou postar os 7 primeiros dias, como que a gente faz, dicas para você. Maurício, eu tenho que ficar sem tomar nada, comer nada? Não. Você tem que fazer o que o Espírito Santo falar e o que está dentro do seu limite. Se você toma remédio controlado, não seja louco. Eu vou tomar só água. Pum, vai desmaiar no meio da rua, vai dar trabalho para nós. Fala, o pastor mandou jejuar. Não estou mandando ninguém fazer nada. Eu tomei uma decisão, estou te convidando a participar dessa jornada comigo. Você é livre, você continua membro da igreja se você não jejuar, você continua aqui, você continua surtado, a gente ama. E a gente vai te suportar em amor. Mas eu tomei uma decisão, eu não me suporto mais do jeito que eu estou. Vou fazer 54 anos no meio desse jejum, quero fazer melhor. E quero ativar minha melhor versão. Então eu queria saber se existe alguém, primeiro, que está afim de viver uma vida transbordando no Espírito. Quem está afim? Então eu vou pedir para todos os nossos intercessores virem aqui para frente. Cadê a nossa intercessão? Já tinha falado, a Vilma está à frente com a equipe hoje aí, Paulo, Nereide, o pessoal, vem para cá. Eles vão ungir você, se você tiver afim de participar desse jejum, ou até tiver a fim de confessar alguma coisa. Porque às vezes a gente precisa de alguém. No caso, eu sou casado, eu posso falar para a Lúcia. Lúcia, eu preciso mudar nisso, nisso, nisso. Quando eu terminar nisso, 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 eu tenho certeza que ela vai falar, e aquilo, e aquilo, e aquilo outro. Então, posso dar uma dica para marido e mulher, pai e filho, mãe e filho. Quando for conversar, desarma. E quando o outro, quando você fala, eu quero mudar nisso, eu quero mudar nisso, e o outro falar, mude naquilo, você anota em amor. E a pessoa não está te acusando, a pessoa só está dizendo, você pode ser melhor do que você está sendo. Posso ouvir amém? Quem já foi no médico e o médico disse que você estava gordo? Você ficou ofendido com o médico? Gordo é você, desgraçado. Não, o cara está falando a verdade. A balança está mostrando, os seus exames estão mostrando que você não está bem. Aí você vai ficar endemoniado com o médico? Não. Vai lá, então, o que eu tenho que fazer? O meu cardiologista disse, ou você faz isso, ou você vai ter que tomar remédio para pressão. 6 meses depois apareceu, ele falou, quem é você? Eu falei, nova criatura sou. Eu precisei passar por isso para me encarar e dizer, a cada 6 meses, faço check-up, exame de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque enquanto eu estiver aqui na terra, eu quero ter a melhor vida possível e servir o máximo possível. Fiquei super triste de não estar aqui no primeiro culto do ano, na sexta-feira. Eu amo igreja, eu amo culto, eu amo estar junto com as pessoas, seja célula, molécula, culto grande, pequeno, eu gosto de estar no culto, pregando, não pregando, deitado, eu amo estar com o povo de Deus, é a minha família. Agora, fecha os teus olhos um instante e fala, Espírito Santo, essa palavra é para mim? Se ela é para mim, como que eu aplico essa palavra? Me ajude, Senhor, a ter apenas o Senhor como a minha fonte. Só você que tomou a decisão, fica de pé e diz assim, eu tomo uma decisão de mudar a partir de hoje, de entrar num processo para me purificar, me santificar e ser aperfeiçoado pelo Senhor. Se você quer, nos próximos 5, 10 minutos, nós vamos estar cantando bem baixinho, os intercessores vão estar aqui te ungindo, para a gente entrar nesse jejum. Que você tenha uma semana cheia de bênçãos, que segunda-feira seja de porção dobrada do Espírito, de virtude, de graça e favor. E se você quiser, às 6h47 da manhã, eu vou estar no meu Instagram, falando de 5 a 7 minutos só. Não vai ser mais do que isso, vão ser 21 dias no Instagram. Eu vou estar ali fazendo a série dos 21 dias de jejum. Beleza? Que terça-feira o Senhor faça você ter conexões que vão ativar e acelerar esse ano de transbordo, onde suas finanças vão ser tocadas,
onde a sua saúde vai ser empoderada. Que quarta-feira o Senhor te dê chaves e sabedoria para abrir portas que estavam fechadas e restituição venha para você. Que quinta-feira seja um dia de favor e graça, onde coisas que eram impossíveis aconteçam. E que sexta-feira seja um dia onde o Senhor realinha todo o seu ser e você vai encontrar com pessoas que ou vão te pedir perdão ou vão reconhecer quem você é. Que no Shabat, no sábado, você entre numa dimensão de descanso e seja renovado, para que no próximo domingo a gente possa estar junto, começando mais uma semana. Deus Altíssimo, nós nos apresentamos. Diga: eu me consagro para transbordar nesse ano. E eu quero transbordar o Espírito Santo. Eu quero estar saciado pelo Espírito Santo. Eu quero me embriagar do Espírito Santo. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Que a tua graça, Jesus, seja com todos nós. Que o teu amor, Abba Pai, cubra a multidão de pecados, lance fora todo medo. E o teu poder, tua direção e o teu consolo, Espírito Santo, seja com todos nós. Diga: tu és a fonte, Senhor. Comece a aplaudir o Senhor, se você pode.